Olá, tudo bem? Olá, como vai? Continuando o tema Curar enfermos e expulsar demônios, nós iremos primeiro fazer a nossa oração para receber a direção do Senhor. Vamos fechar os nossos olhos, repitam comigo. Pai querido, nós te louvamos nesse instante, pedindo a orientação do teu Santo Espírito, que todo aquele que ouvir a tua mensagem possa dar crédito e ser, Pai querido, abençoado por Jesus. Amém. Bom, hoje falaremos de uma classe de demônios que age em várias áreas da vida das pessoas. E falaremos de um demônio, uma classe de demônios, que são a pombagira. Para começar, eu gostaria de saber com o irmão como é que esse espírito imundo trabalha. Qual é o ponto principal que esse demônio costuma trabalhar? Na realidade, além de, por exemplo, causar transtorno, vamos dizer, físico, como por exemplo a Maria Mulambo, ela causa miséria. Quem tem Maria Mulambo, assim, na vida, ele não prospera. Ele vive como um mendigo. Mas o prato principal dela é câncer no útero e também no seio. Sim, sim. Na verdade, a gente vê que tem situações onde esse demônio age não só em mulheres, mas também age em homens. E se quando isso acontece, o que pode acontecer com o homem? Na realidade, a Bíblia diz que quando a gente não vigia, a pessoa não vigia, ele abre uma porta. E como nós vemos lá em Provérbio diz, né, como o pássaro que voa, como a andorinha que vagueia, assim a maldição sem causa não sobrevém. Então, tão certo como o pássaro voa. Quando a gente vê uma pessoa com um problema, a gente não precisa estar assim apressado para orar, para libertar. Sim. A gente tem que saber as origens. E dessa Maria Mulambo eu tenho algumas experiências assim de pessoas às vezes sofrer assim, vamos dizer, 10 anos. Por exemplo, eu vou dar um testemunho. Certa vez eu fui chamado para orar por uma senhora. Ela era adventista na época. E ela então, ela desviou-se. No que ela desviou, ela pegou uma enfermidade aquela do fluxo. De sangue. Do Senhor Jesus era 12, essa era 10 anos. E ela desviou, pegou essa doença, não teve médico, não teve remédio que curasse. Sim. Só que eles não sabiam, então recorreram à medicina. Normal. E quando ela ouviu falar de mim, ela pediu para me fazer uma visita. Eu fui com minha esposa, meus filhos. E, na realidade, ela estava assim, pálida, encostada na cabeceira da cama. E ela era morena, assim, mas os olhos dela estavam até amarelados, assim, o branco estava amarelado. E Deus abriu os olhos do meu espírito, eu pude ver que tinha um espírito imundo perto dela. E ela contou a história, falou, olha, irmã, faz 10 anos que eu era adventista, eu desviei, peguei essa enfermidade, médico até hoje não deu jeito. Então, já tinha usado tudo quanto foi artifício e não funcionou. Então, quando acontece essa situação onde vai ao médico e, na verdade, não encontra o motivo pelo qual não acha tratamento, então pode correr atrás do lado espiritual, porque, na verdade, é espiritual, é isso? Na verdade, não precisa nem recorrer ao médico. Como a pessoa, às vezes, não vigia, né? E nós sabemos que toda enfermidade
todo tipo de enfermidade, qualquer que seja a enfermidade, ela tem um cunho, sim, espiritual. Porque antes de Adão e Eva pecar, não tinha doença. Então, a doença entrou com o pecado. O pecado, no caso, gera morte, que é o diabo que age. Então, ele tem vários demônios que acompanham ele. No caso, por exemplo, dessa pombagira, aí ela falou, irmão, se o irmão orar e eu ficar curada, eu e minha casa vamos para a igreja. Então, na realidade, quando eu vi o inimigo, Deus abriu a minha visão espiritual, eu vi o inimigo e ela se comprometeu, vamos dizer assim, né, falei, olha, para a senhora ser curada, a senhora não precisa estar comprometida com, assim, com a sua família. É a tua salvação. Mas se a senhora crê, eu vou orar. Então eu repreendi, eu não mandei que manifestasse. Eu já tinha visto, quer dizer, Deus abriu os olhos do meu espírito, eu não precisava fazer, vamos dizer assim, um alarde. Então eu vi. Então, eu simplesmente disse, espírito imundo, que está alojado no útero dessa irmã. Eu te repreendi em nome de Jesus, sai dela agora. Aquilo saiu como um raio. Assim. Bem, quando foi à noite, isso era num sábado, quando foi à noite, eu estava dormindo, ele veio recorrer. Ela veio, ela pulava assim mais ou menos 1 metro de altura. É impossível uma pessoa pular 1 metro. Eu já tentei, não dá. O máximo é uns 20 centímetros. Ela pulava 1 metro de altura. Com muito treino, tem pessoas que conseguem, mas é um treinamento bem pesado. Ela era, assim, maltrapilha, toda, vamos dizer, despenteada, assim. Cabelo esvoaçado. E maltrapilha, dando a impressão que era, assim... Uma mendiga. Uma mendiga. Então, e ela veio e ela gritava, meu nome é Maria Mulambo. Eu estava alojado no útero dela, por isso os médicos não tinham... Não achavam. Porque eu ficava lá arranhando, eu fazia descer sangue direto. Ali eu repreendi novamente, e a mulher que já não andava, né? Quando foi na segunda-feira, fui com a minha esposa, e ela, que não andava, estava varrendo a casa. Vieram 9 para a igreja, 9 pessoas para a igreja. Glória a Deus. Esse espírito imundo, ele não trabalha só assim com mulher, também pode trabalhar com homem. Sim. Pode ser mulher com mulher, homem com homem. Porque eles não podem com Deus, mas eles atacam as criaturas do Senhor e são desavisadas. Mas assim, o demônio esses demônios eles vão trabalhar somente no corpo da pessoa provocando doenças, ou eles podem provocar vícios e outras situações na vida da pessoa? Vícios, por exemplo, a pombagira ela gosta muito de champanhe, gosta assim de cerveja, coisa assim, entende? Geralmente, quem tem isso gosta dessas coisas. Quem tem vício desse tipo de bebida alcoólica, é a pombagira que induz. Uhum. É isso? Lógico que eles têm vários tipos de pombagira, mas o que eu ajudei já muita gente foi com ela pode causar ferida, né, no útero, câncer, e também no seio da pessoa, além de causar miséria. Quem tem isso não prospera, porque tem uma porta aberta. É uma outra situação que me veio à mente agora. Por exemplo, essas pessoas que andam sem rumo, que às vezes se tornam mendigos mesmo, de rua, de viver em rua mesmo. Quer dizer, então, que é um demônio que induz eles a viver nessa vida? Sim, eu não vou generalizar, porque existem vários tipos. Por exemplo, o tranca-rua. Tranca-rua é um demônio que ele fecha as portas. Sim. Entende? Das possibilidades. Então, de repente você pode ficar assim, sem trabalho, sem
possibilidades assim, e pode levar anos. Eu já sofri influência disso, eu vou até testemunhar. Certa vez eu estava muito bem, assim, próspero, e de repente, quando eu estava orando, o diabo chegou. Ele trazia uma mala grande. E ele disse assim: ó, vou pegar tudo que é teu e vou levar. Eita, E levou mesmo. levou a mala. Eu disse para minha esposa: olha, vamos preparar que a gente vai passar uma situação difícil. Então, foi 4 anos. A gente ficou numa situação, de repente sumiu os créditos de banco, e quando a gente não precisa, o banco está oferecendo. Óbvio. Mas quando ele vê que você precisa de alguma coisa, ele corre. Então, sumiu os créditos, as pessoas me cobravam, não era hoje como internet, mas era pior ainda, né? Que vinha carta, vinha isso, vinha aquilo. Era o telefone, né? Não, Telefone. Mas eu dou graças a Deus que ninguém, nem eu, nem minha esposa, nem meus filhos, não nos desviamos, vamos dizer assim, das coisas do Senhor. Amém. 4 anos a gente não tinha luz, que não tinha condição de pagar. Não tinha, assim, água da Sabesp também, porque E aí, como que vocês tinham água, então? a gente tinha um poço. Só que nós tínhamos um poço que a prefeitura não gosta, mas a gente não fechou. Tanto servia para nós como para os vizinhos. Quando acabava a água, todo mundo ia pedir. Uhum. Então, na realidade, são fases da vida da gente que, apesar da gente ter, vamos dizer, conhecimento da palavra de Deus, mas muitas vezes, como aconteceu com Jó, Deus permite que a gente faça. Situações difíceis. Eu gosto, assim, costumo dizer que as coisas ruins acontecem para melhorar a vida da gente. Uhum. Então, toda vez que a gente tem uma luta e você permanece no Senhor, depois você tem uma vitória e você cresce. Então, 4 anos a gente passou assim, só não passou necessidade porque minha esposa, Deus iluminou ela e a gente fazia assim, bijuterias. Também vendia na feira, vendia nas casas, às vezes andava assim 10, 15 quilômetros. E os meninos em casa ficavam esperando a gente vender. E é interessante que a gente orando para Deus ajudar que a gente vendesse. E o dinheirinho que trazia já comprava as coisas e eles ficavam esperando. E eu atendendo pessoas, graças a Deus, nunca deixei os caminhos do Senhor por causa de luta. Pelo contrário, o diabo é até burrinho, porque quanto mais luta eu tenho, é aí que eu oro mais. Aí que eu busco mais o Senhor. A gente vê que, assim, eu vou citar só alguns, porque eu mesma não sei o nome, mas ele, assim como Jesus tem vários, né, vários nomes, o diabo também imita isso, né? E acaba que, por exemplo, essa qualificação de demônio, Pombagira, tem 7 saias, tem a cigana, né, a Maria Mulambo, como o irmão citou. E aí eu queria que o irmão assim, exemplificasse, ou se até ajudou pessoas que... a Maria Mulambo, o irmão já falou, mas cigana, 7 saias, o que ela faz a pessoa desejar esse tipo de pombagira? Bom, naturalmente é a natureza da pessoa. Uhum. Assim como, por exemplo, o Senhor é o leão da tribo de Judá, mas também o Senhor é o caminho. Sim. Também o Senhor é a porta. Se a gente reparar, só Deus, o Pai, tem 72 nomes. E cada nome é dirigido a uma atividade. Sim. Na realidade, a cigana, por exemplo, ela faz as pessoas não pararem no lugar. Seria mais ou menos tipo hoje que a gente poderia dizer assim do giramundo. Aquele que apareceu para o Senhor e disse, né, vem de rodear a terra, passear por ela. Mas também eles atuam assim com jogos, vícios de jogos, com né? bebida, enfim, fazem de tudo para destruir Sim. o ser humano.
E eu gostaria também de que os irmãos falassem sobre a questão também de tem alguns demônios que eles agem tanto no homem como na mulher, isso no casal, isso no casamento, no casamento mesmo. Esfriamento. Da causa esfriamento e tal, e não sei o quê. E aí isso acaba induzindo ou tanto para a mulher, tanto para o homem, o adultério. Eu tenho várias experiências sobre isso, e já ajudei, com a graça de Deus, ajudei pessoas. Ele consegue, na realidade, além dele conseguir mexer na natureza, os 4 elementos da natureza, ele aprendeu a trabalhar. Também ele age no metabolismo da pessoa. Às vezes faz o homem ficar assim impotente, entende? E a esposa, lógico, procura, não tem. Na adiante ele põe alguém. E vice-versa. Então, na realidade, a Bíblia diz que é Deus que dá o desejo e como realizar. O diabo também faz. É igualzinho, ele imita o Senhor direitinho. Você vê que, por exemplo, é a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Se a gente vê, tem a besta, o falso profeta, Sim. também imitando. Então, se a gente prestar atenção, conforme a natureza do espírito, ele procura se associar com a pessoa que já tem tendência para aquilo. Para aquilo que ele já tem. Jesus diz que nós somos tentados naquilo que nós somos fracos. Então, por exemplo, eu conheci um casal que, no tempo de eles estavam namorando, a mulher era muito exigente. E, em vez de eles fazerem o trabalho missionário, eu saía com 2 irmãs fazer o trabalho e eles começavam a botar minhoca na cabeça da minha mulher. Em vez de ir, ficava na igreja, parte da tarde, quer dizer, estava fazendo trabalho fofocal. Não era nem missionário, nem missionário. E ela disse certa vez, se eu casar e o homem me trair, eu faço a mala dele e boto na porta dele. Bem, tudo bem, falaram isso para mim. Eles casaram. Aparentemente vivia bem, só que ela era, assim, trabalhava com enfermagem, ela fazia plantão. E ele trabalha em marketing. Então, normalmente, quando um estava saindo, o outro estava chegando, o outro estava saindo. Então, eles não tinham muito assim. E, às vezes, no fim de semana também, por um motivo, porque, às vezes, a gente tem que entender que tanto a mulher como o homem, nem todo dia está disposto para o sexo. Né? E gerava, ela era muito exigente. Ela queria que quando chegasse que a casa estivesse limpinha, tudo arrumadinho, ele já estava saindo. Deixando tudo ela ia dormir sossegada. Só que aquilo, vamos dizer assim, entristecia ele. E ele no trabalho, uma amiga perguntou, fulano, por que você anda cabisbaixo e tal? Ele pegou e contou. Ela falou, mas aí eu posso te ajudar. Olha a mãozinha do capeta. Aí começaram a se relacionar, só que ele esqueceu e deixou a mensagem dela no celular. Ela fez a mala dele, ela descobriu, e ele não queria ir embora, não queria, ela botou no elevador assim, mas quando ela pôs assim no elevador, ela lembrou, falou, vamos orar, vamos pedir para o irmão Antônio vir nos ajudar. Eu fui com a minha esposa, eles contaram, a gente repreendeu aquilo, e já ela tratou de dar uma filha para ele. Hoje deve estar moça já. Mas então a gente vê que ele tira aqui. E põe lá. Põe Deus também. Deus dá o desejo como realizar. Porque o ser humano são 3 reinos: o reino de Deus, o reino do diabo. Sim. E o reino humano. Que Deus deu o livre-arbítrio justamente para você se distinguir. Sim, vamos dizer assim. Quando Deus quer que a pessoa faça uma coisa, ele bota o desejo no coração, para você orar para ele poder fazer a obra. Porque Deus não pode forçar você a nada. Sim.
O diabo também. Muitas vezes ele força, porque ele não tem escrúpulo, mas Deus fica atento, como no caso de Jó, esperando que a pessoa busque ele. Então, o Grupo Emanuel é justamente isso. A gente ensina a pessoa a ser livre, a ser santo. Não queremos dizer que nós não erramos. Sim, errar. Se a gente disser que não tem pecado, já estamos pecando. Então, nós temos que acreditar e buscar, cavar fundo. Enfim. Bom, terminamos esse vídeo por aqui. Nós pedimos para que vocês curtam, compartilhem com os seus contatos, inscreva-se se ainda não é inscrito, ative o sininho. Pedido de orações pode deixar aqui nos comentários. Também pedimos que vocês, se precisarem de ajuda espiritual em qualquer área da sua vida, pode procurar a gente no e-mail que está aqui no final do vídeo. Também temos o grupo, né? Nós estudamos no sábado, das 15 às 18, nós estudamos a palavra de Deus mais profundamente. Se vocês tiverem interesse, pode nos procurar, que teremos muito prazer em recebê-los. E passo a palavra para o irmão para se despedir. Olha, meu conselho para você: creia na Bíblia, creia em Jesus, creia no Espírito Santo. Assim você estará agradando a Deus, que pode realizar qualquer solução de problema. Não durma, porque na realidade, entre a salvação e a perdição, é fração de segundo. A pessoa às vezes pode estar numa boa e de repente no momento seguinte ele vacilar. E muitas vezes quando ele vacila, ele não acha a solução tão rápida. Então o problema da santificação é isso, porque a gente não sabe o momento seguinte. De repente pode, cair duro, ou levar um tiro, ou enfim. Sede santo como eu sou santo, diz o Senhor. Amém. Até o próximo vídeo.